Você sabia que uma simples escolha pode definir toda a sua vida? O Salmo 1 revela um segredo poderoso sobre sucesso e destruição, e hoje você vai descobrir como isso se aplica diretamente a você. Deus quer falar ao seu coração, então fique até o final para entender esse salmo transformador e compartilhar de uma oração especial. Vamos juntos explorar essa mensagem incrível. O Salmo 1 serve como introdução ao livro dos Salmos e nos convida a uma reflexão profunda. Qual caminho estamos seguindo? Ele é conhecido como o Salmo da Felicidade porque nos ensina sobre a vida daqueles que escolhem andar com Deus e daqueles que se afastam dele. Foi escrito em uma época em que a sabedoria era transmitida através de contrastes fortes para ensinar princípios de vida. A cultura judaica enfatizava a obediência à lei de Deus como caminho para a verdadeira felicidade. Vamos entender esse contexto e descobrir o que essa mensagem tem a nos ensinar hoje. Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista usa 3 verbos, andar, deter-se e assentar-se, para ilustrar um processo sutil, porém perigoso. O afastamento de Deus raramente acontece de uma só vez. Primeiro, a pessoa ouve conselhos errados e começa a considerar ideias que não vêm de Deus. Depois, ela se detém, ou seja, passa a conviver e aceitar esse estilo de vida. Por fim, assenta-se, tornando-se parte desse ambiente e perdendo a sensibilidade espiritual. Perceba que o Salmo 1 não fala apenas de atos externos, mas do coração. Muitas vezes, a influência do pecado começa nos pensamentos e nas pequenas concessões diárias. Mas Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho de sabedoria e obediência. A escolha das nossas companhias e influências determina o rumo da nossa vida. Se caminharmos com Deus, Ele nos guiará pela verdade, mas se nos cercarmos de conselhos que nos afastam dele, nossa jornada espiritual será prejudicada. Para refletir, com quem você tem caminhado? Suas influências o aproximam ou o afastam de Deus? Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo não apenas evita o mal, mas encontra alegria e satisfação na palavra de Deus. Ele não vê a obediência como um fardo, mas como uma fonte de vida. O verbo meditar no hebraico transmite a ideia de murmurar, repetir, refletir profundamente. Isso significa que a palavra não é apenas lida, mas absorvida, transformando a mente e o coração. Meditar de dia e de noite não é sobre um ritual cansativo, mas sobre uma comunhão contínua com Deus. É trazer a palavra para dentro da vida, aplicando seus princípios nas decisões, nos relacionamentos e nos desafios diários. Assim como o alimento nutre o corpo, a palavra de Deus fortalece a alma. Aqueles que encontram prazer na lei do Senhor vivem uma vida de propósito e paz. A meditação constante na palavra nos guia, nos fortalece e nos aproxima mais do Criador. Para refletir, você tem encontrado prazer na palavra de Deus ou apenas a lê como uma obrigação? Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore que não nasce ao acaso, mas é cuidadosamente plantada em solo fértil, próxima a ribeiros de águas. Essa imagem transmite segurança, propósito e nutrição constante. As raízes dessa árvore buscam profundidade, firmando-se na presença de Deus e extraindo dele tudo o que é necessário para crescer e frutificar. Dar frutos no tempo certo significa que o crescimento espiritual é um processo. Nem tudo acontece de imediato, mas no momento certo, aquele que permanece em Deus verá os resultados de sua fé. As folhas que não murcham simbolizam resistência e renovação. Mesmo diante de desafios, aquele que está enraizado na palavra não se abala, pois sua força vem do Senhor. E tudo quanto fizer prosperará. Isso não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus conduz todas as coisas para o bem daqueles que permanecem nele. Assim como uma árvore forte resiste às tempestades, quem confia no Senhor encontra estabilidade, provisão e propósito. Para refletir, suas raízes estão firmadas em Deus ou nas circunstâncias da vida? Verso 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha.
Enquanto o justo é comparado a uma árvore enraizada e nutrida por águas vivas, o ímpio é descrito como palha, algo frágil, seco e sem valor. A palha não tem raízes, não cresce e não produz frutos. Ela é inconstante, levada pelo vento das circunstâncias, sem direção e sem segurança. Esse é o destino daqueles que rejeitam a Deus, uma vida sem firmeza, sem propósito verdadeiro e sem destino eterno. A palha é levada de um lado para o outro conforme as circunstâncias mudam. Da mesma forma, aqueles que rejeitam a Deus vivem sem um propósito verdadeiro, influenciados pelos ventos das opiniões e situações temporárias. A falta de fundamento na vida dos ímpios os torna vulneráveis às dificuldades e sem direção. Diferente do justo, que encontra força e propósito em Deus, os ímpios são dispersos e instáveis. Para refletir, sua vida tem sido conduzida pela verdade de Deus ou levada pelos ventos das circunstâncias? Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Chegará um dia em que Deus julgará todas as pessoas, e os ímpios não terão firmeza diante dele. Aqueles que escolheram viver longe da sua presença não poderão permanecer junto aos justos na eternidade. O Salmo nos alerta que há um destino para cada caminho. O justo, por estar firmemente enraizado em Deus, será sustentado. Já os ímpios, por escolherem a inconstância e a incredulidade, não terão onde se firmar no dia do juízo. O caminho de Deus é um convite à vida eterna e comunhão com Ele. Rejeitá-lo significa perder a oportunidade de estar em sua presença para sempre. Para refletir, você está preparado para permanecer firme diante de Deus? Verso 6. Sua vida está sendo conduzida pelo vento das circunstâncias ou pela verdade de Deus. Deus não apenas observa, mas conhece profundamente aqueles que escolhem segui-lo. Ele guia, protege e sustenta os justos em sua jornada. O caminho do justo não é apenas um trajeto, mas uma caminhada de comunhão com Deus, que conduz à vida eterna. Em contraste, o caminho dos ímpios é incerto, sem direção e termina em destruição. Não há meio termo, todos estamos seguindo um caminho, mas só um deles leva à verdadeira vida. Por outro lado, o caminho dos ímpios é um caminho de perdição. Sem Deus, eles seguem sem direção e sem esperança, e no final, esse caminho leva à destruição eterna. O Salmo 1 nos desafia a escolher sabiamente qual caminho queremos trilhar. A escolha que fazemos determina nosso futuro eterno. Para refletir, você tem caminhado no caminho da vida ou da destruição? O que podemos concluir é que o Salmo 1 nos revela um segredo transformador. Nossa vida é definida pelo caminho que escolhemos. Existe o caminho dos justos, firmes como árvores bem nutridas, e o caminho dos ímpios, instáveis como palha ao vento. A verdadeira prosperidade não vem de riquezas ou esforços humanos, mas de um coração enraizado na palavra de Deus. Quem escolhe meditar nela dia e noite encontra força, direção e frutos no tempo certo. Por outro lado, aqueles que ignoram os ensinamentos de Deus vivem sem firmeza e, no fim, colhem as consequências dessa escolha. O Salmo 1 nos convida a uma decisão: onde estamos plantando nossas raízes? Que possamos escolher o caminho da vida e permanecer firmes na presença de Deus. Agora que compreendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus tem para nós, quero te convidar a rezar o Salmo 1 por mais 6 dias. Que essa prática fortaleça sua fé e te faça sentir ainda mais protegido e guiado por Deus. Agora, para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar conosco. Salve essa oração e volte a ela sempre que precisar fortalecer sua fé. Oração inspirada no Salmo 01. Deus Todo-Poderoso, agradecemos-te por tua palavra, que nos ensina o caminho da vida e nos guia na justiça. Hoje, pedimos que abençoes cada pessoa que busca a tua presença. Dá-nos sabedoria para nos afastarmos dos conselhos que nos desviam de ti, força para não nos deixarmos influenciar pelo mal. Planta-nos, Senhor, junto às águas vivas da tua graça, para que sejamos como árvores frutíferas, firmes e inabaláveis, produzindo bons frutos em todas as estações. Que nossa fé seja nutrida pela tua palavra dia e noite, trazendo prosperidade espiritual e paz ao nosso coração. Livra-nos do caminho dos ímpios e firma nossos passos na vereda da justiça. Que tudo o que fizermos seja conduzido pela tua vontade,
e que a nossa vida reflita a Tua glória. Obrigado, Pai, por nos guardares, por nos conheceres e por nos conduzires ao caminho eterno. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para mais reflexões sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, pois intercederemos por você com todo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.